segundo uma célebre Agadá preservada no Talmud babilônico. No Tratado Menahot, folha 29, lado B, Moisés é colocado, simbolicamente, na casa de estudos de Rabi Akiva. Ali, ele não consegue compreender o que está sendo discutido, como o homem que recebeu a Torá no Sinai pôde não acompanhar aquilo que dela estava sendo ensinado. Tudo começa com sinais minúsculos, colocados no alto de algumas letras. Parecem pequenas coroas, e a narrativa afirma que Moisés viu Deus acrescentando-as à Torá. Neste episódio, veremos o que são essas coroas, por que Rabi Akiva aparece na história, e como uma pergunta sobre letras termina diante do sofrimento do justo, sem códigos secretos, e sem transformar uma narrativa rabínica em reportagem histórica. Torá, neste vídeo, designa os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados Pentateuco. Tagim é o plural de tag, pequenos traços semelhantes a coroas, usados na tradição de escrita dos rolos sagrados. Nesta demonstração visual, o escriba acrescenta 3 taguim sobre a letra Shin. A Agadá de Menahot 29b, porém, não informa qual letra Moisés observou. A Shin é usada aqui como exemplo da tradição escribal. Você não precisa saber hebraico para acompanhar. Olhe apenas para o alto das 2 letras. À esquerda, a Shin aparece sem coroa. À direita, a mesma letra recebe 3 pequenos traços. Esses traços são os tagim. Eles não são vogais, não são pontos redondos, e não são sinais de pronúncia. O Talmud babilônico reúne debates jurídicos, interpretações, ensinamentos e narrativas transmitidas e organizadas pelas escolas rabínicas ao longo de séculos. Nossa passagem está em Menahot, folha 29, lado B. Nesse ponto, o Talmud discute detalhes da escrita dos textos sagrados, a forma das letras, seus pequenos traços e suas coroas. É dentro dessa discussão que aparece a narrativa de Moisés e Rabi Akiva. O texto apresenta uma Agadá, uma narrativa rabínica que interpreta e ensina. Não é uma reportagem do Sinai, nem uma afirmação de viagem física no tempo. Suas imagens dramatizam perguntas sobre revelação, interpretação e os limites da compreensão humana. A narrativa começa quando Moisés sobe ao alto. Ali, encontra o santo, bendito seja, ligando coroas às letras da Torá. O detalhe surpreende justamente porque parece dispensável. Moisés pergunta, em outras palavras, Senhor do Universo, quem está impedindo que entregues a Torá sem essas coroas? Porque algo tão pequeno precisa estar ali? A resposta aponta para muitas gerações depois. Surgiria em Israel Akiva ben Yosef, conhecido como Rabi Akiva, um mestre que marcaria profundamente a tradição rabínica. Segundo a narrativa, Rabi Akiva extrairia de cada pequeno traço das coroas montes e montes de halahot, ensinamentos normativos sobre como viver a Torá. O texto fala de cada pequeno traço, ou espinho, das coroas, não de pontos redondos. Isso também não significa que possuímos hoje um código secreto para decifrar cada coroa. A imagem exalta a atenção interpretativa atribuída a Rabi Akiva. Moisés pede, Senhor do Universo, mostra-me esse homem. Na linguagem simbólica da narrativa, Deus lhe responde, volta-te para trás. Moisés então aparece no fim da 8ª fileira da casa de estudos de Rabi Akiva. Ele escuta, mas não compreende o que estão dizendo. O texto diz apenas que Moisés não compreendeu o que estavam dizendo e que sua força fraquejou. O Talmud não explica detalhadamente por quê. A narrativa parece sugerir que, depois de muitas gerações, a linguagem, os métodos e as perguntas da interpretação haviam adquirido formas que Moisés já não reconhecia. Não era a Torá que lhe era estranha, mas a maneira posterior de desenvolvê-la e discuti-la. Receber a palavra não significa esgotar todas as formas pelas quais ela será estudada. Então,
Os discípulos perguntam a Rabi Akiva: Mestre, de onde vem este ensinamento? Moisés continua ao fundo, à espera da resposta. Rabi Akiva responde: é uma halakha lemoshe misinai. Isto é, uma norma que a tradição rabínica considera remontar a Moisés no Sinai. Ao ouvir isso, Moisés encontra alívio. Moisés retorna diante de Deus e faz uma pergunta ainda mais desconcertante: Senhor do universo, tens um homem como este, e, mesmo assim, entregas a Torá por meu intermédio? A resposta é breve e austera: cala-te. Assim surgiu em meu pensamento. É a primeira vez que essa resposta aparece na história. Ela será repetida quando Moisés contemplar o destino de Rabi Akiva. O centro da história não é a derrota de Moisés, é a fecundidade da Torá. Uma geração recebe, outra estuda, outra formula novas perguntas. E todas continuam responsáveis por permanecer ligadas à mesma fonte. A narrativa também impõe um limite. Interpretar não é inventar qualquer sentido. Moisés só encontra consolo quando ouve Rabi Akiva ligar aquele ensinamento ao Sinai. A narrativa não elimina a novidade da interpretação, mas afirma que ela deve conservar sua relação com a fonte. Criatividade e fidelidade precisam permanecer juntas. Depois de perguntar por que a Torá seria entregue por seu intermédio, Moisés faz mais um pedido: Senhor do universo, mostraste-me a Torá de Rabi Akiva. Agora, mostra-me sua recompensa. A pergunta sobre a interpretação transforma-se, então, numa pergunta ainda mais dolorosa: o que acontece quando o justo sofre, apesar de sua fidelidade? O que Moisés vê não é honra pública. Menahot 29b utiliza uma imagem brutal, a carne de Rabi Akiva, sendo pesada em um mercado como sinal de seu martírio. Não precisamos transformar essa descrição em espetáculo. Outra tradição talmúdica, preservada em Berahot 61b, associa sua morte à perseguição romana e descreve sua execução. O mestre que encontrava ensinamentos, até nos menores traços, não foi poupado do sofrimento. Moisés pergunta: Senhor do universo, esta é a Torá, e esta é a sua recompensa? A pergunta não nasce da falta de fé, nasce do escândalo diante da injustiça. A resposta é exatamente a mesma que Moisés já havia ouvido: cala-te, assim surgiu em meu pensamento. O Talmud não oferece uma explicação capaz de resolver o sofrimento de Rabi Akiva. Ao repetir a mesma frase, a narrativa coloca tanto a escolha de Moisés quanto o destino de Akiva diante do mistério da vontade divina. Isso não transforma a pergunta em erro. A própria tradição decidiu preservá-la. Essa passagem não autoriza ninguém a mandar calar quem sofre. Moisés perguntou, sua dor foi preservada, e a tradição conservou a pergunta, em vez de escondê-la. A fidelidade não elimina todas as perguntas, também não transforma Deus em objeto do nosso controle. Crer não é possuir todas as respostas, é permanecer em relação, mesmo quando a compreensão chega ao limite. Agora podemos voltar às pequenas coroas. Elas não eliminaram o mistério, tornaram visível uma atitude, atenção ao texto, paciência com a interpretação e humildade diante do que nos ultrapassa. O pequeno merece atenção, mas atenção não é superstição. As coroas não são amuletos, nem uma senha oculta da Bíblia. Elas pertencem a uma tradição de escrita e a uma narrativa sobre a fecundidade da interpretação. Somente agora chegamos à ponte cristã. Em Mateus, Jesus afirma que nem um pequeno traço da lei passará, sem que tudo se cumpra. Jesus fala como judeu, diante das Escrituras de Israel. A relação judaica entre Torá escrita e tradição oral não é idêntica. A doutrina católica sobre escritura e tradição. Existe uma analogia. Em ambos os casos, a palavra é recebida dentro de uma comunidade viva. Para a Igreja,
Escritura e tradição formam um único depósito da palavra de Deus, servido pelo magistério. A antiga narrativa nos deixa uma lição: nós não dominamos a palavra. Nós a recebemos, estudamos, rezamos e transmitimos. Quanto mais nos aproximamos com humildade, mais percebemos que ela é maior do que nós. Às vezes, também nos sentamos na última fileira, não entendemos uma passagem, uma decisão ou um sofrimento. A humildade de Moisés nos ensina que não compreender tudo não nos impede de continuar escutando. As coroas são sinais reais da tradição escribal. A escola futura pertence a uma Agadá. Moisés não esgota a fecundidade da Torá. E a pergunta sobre o sofrimento permanece aberta. Pequenos sinais, séculos de leitura, uma lição de humildade. E a pergunta final é esta: com que atenção, paciência e humildade eu tenho escutado a palavra de Deus? Escreva nos comentários e continue pela playlist Os Mistérios das Letras Bíblicas. No próximo episódio, Verdade e Mentira. Por que uma fica de pé e a outra cai?